Vamos lá então, vamos falar de raciocínio lógico, que vai cair na prova da Polícia Federal. E eu gosto de falar sobre esse tema, fazendo uma diferença, a princípio, do que é uma sentença e do que é uma proposição. Sentença, normalmente, vão ser frases ali que você não, de forma genérica, que você não consegue categorizar ela como verdadeiro ou falso. Que eu, por exemplo, coloquei aqui, ó, sentenças abertas, ó. Tem sujeito indefinido ou elementos não especificados, dificultando atribuir valor de verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu falo alguém encontrou o celular, é uma sentença aberta. Se eu falo, por exemplo, x é maior do que 10, quem é x ou o que é x? X é igual a 10, novamente, quem é x ou o que é x? A gente não consegue enquadrar ali como verdadeiro ou falso. Se a gente pegar uma sentença que é aberta, ela pode se tornar fechada, com quantificadores universais. Se eu falo todo mundo foi aprovado, ou eu falo ninguém foi aprovado, isso é um quantificador que a gente consegue ali atribuir valores de verdadeiro ou falso na frase. E aqui a gente tem alguns conectivos da lógica proposicional, que é o e, o ou e a negação, que é o não. Então, por exemplo, uma frase: se chove, então leva o guarda-chuva. Pode ser representado por se P ocorre, então Q ocorre. P chove, Q levo guarda-chuva. Se eu falo ou estudo ou não passo no concurso, a gente tem aqui, ó, duas proposições. Estudo, passo no concurso. Ou estudo ou passo no concurso. Certo? Se a gente quiser negar uma das proposições, a gente usa esse sinal. Poderia falar o seguinte: ou estudo ou não passo no concurso. Aí agora a gente já teria essa representação. Beleza? Então, de uma forma geral, sentença aberta, frases exclamativas, interrogações, perguntas. Se você definir ali um sujeito para a frase, você vai ter ali uma proposição, certo? E não necessariamente uma proposição é uma frase ali que não tem sujeito. A gente pode, numa frase, não ter sujeito e ela ser uma proposição. Por exemplo, se eu falo hoje está ensolarado, isso é uma proposição. A gente não definiu ali nenhum tipo de sujeito para a frase. Por exemplo, frase exclamativa: a banda X é a melhor banda do mundo. Não são uma proposição, são sentenças abertas. Então, você saber definir esses conceitos, você saber categorizar como uma sentença, uma proposição, é fundamental ali para você entender a lógica. Então, a gente definimos aqui, falamos do que é uma sentença, uma proposição, falamos de alguns conectivos. O conectivo dele, um deles é o ou, por exemplo, fui, comprei pão, vou botar aqui, ó, comprei pão ou comprei leite. Esse conectivo aqui, o conectivo do ou, dá uma ideia de inclusão. Comprei pão e comprei leite, um outro conectivo. A gente tem também o conectivo ou, que é esse símbolo aqui com traço embaixo. Ou estudo ou não passo. O não, seria a negação, a gente usa esse símbolo aqui, ó. Então seria ou estudo ou não passo. Beleza? Então, são basicamente, resumindo aqui, a gente já vai resolver uma questão que eu gosto de trabalhar trazendo questão para você entender, que é o seguinte: a gente definiu então sentença, proposição,
falando dos conectivos, conectivo ou, conectivo e, conectivo ou. A gente tem um conectivo se então, que pode ser trazido ali de outras formas. Por exemplo, proposição A, se estudo, então passo na prova. Ou você pode escrever também, se estudei, então implica que passei na prova, certo? Você vai dar essa ideia de uma coisa acontecendo em consequência da outra. A gente tem o termo antecedente e o termo consequente. Beleza? E a gente tem por último uma sentença, proposição na verdade, seria o se e somente se, que dá uma ideia de equivalência. Eu passo no concurso se somente se estudo. Ou eu estudo se somente se passo no concurso. As duas são equivalentes. Se você usar o se somente se, que é esse conectivo aqui, vai dar uma ideia de equivalência. Beleza? Vamos treinar então. Eu vou trazer aqui agora uma questão para vocês verem como que a CESP cobra isso e como que ela complica ali na hora de cobrar. Beleza? Eu vou trazer aqui uma questão difícil para vocês lembrar porque vai ser o que vai aparecer na sua prova. Bom, então resumindo, de forma geral, frases, sentenças abertas, são frases que você tem dificuldade de atribuir valor de verdadeiro ou falso. Proposições, você consegue categorizar a frase como verdadeiro ou falso. Não precisa necessariamente ter sujeito para você conseguir categorizar como verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu falo hoje está ensolarado, isso é uma proposição. Agora, se eu falo a banda X é a melhor ou a pior banda do mundo, é uma sentença aberta. Beleza? Normalmente, frases interrogativas, indagações, frases exclamativas vão ser sentenças abertas. E, por exemplo, se eu falo x igual a 2023, é uma sentença aberta, eu não sei quem é x ou o que é x. Beleza? Agora aqui, ó, vou dar alguns exemplos antes de irmos para as questões, que já é um exemplo aqui de concurso público, que ele diz o seguinte, ó, vamos analisar as sentenças e vamos ver se é proposição ou se é uma sentença aberta. A Ouvidoria da Justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao Poder Judiciário. Se é uma sentença ou uma proposição? É uma proposição. A gente tem um sujeito definido, né? A gente consegue categorizar isso como verdadeiro ou falso. E aqui, se eu falo todo homem é bom, também é uma proposição. E aqui, já fazendo um parênteses, quando a gente tem quantificadores como todo, nenhum e algum, geralmente vai ser uma proposição. Você vai conseguir enquadrar ali a sentença como verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu faço agora uma pergunta, por exemplo, aqui, ó, onde serão alocados candidatos aprovados no concurso para o técnico do judiciário? É uma sentença aberta. A gente tem ali, a gente tem dificuldade ali de categorizar como verdadeiro ou falso, ou não conseguimos atribuir valor de verdadeiro ou falso. Bom, vamos dar uma olhada agora aqui em algumas questões que vai cair na prova da Polícia Federal. É certeza que a CESP cobra bastante sobre esse assunto. E aqui eu vou dar um alerta aqui para vocês não errarem, principalmente essa primeira questão, ó, que é para você fazer análise. Ele fala o seguinte, ó, é para você julgar certo ou errado. A proposição lógica P, se ocorre P, então ocorre R que representa corretamente a sentença. A elevada produtividade de uma empresa agropecuária é consequência direta de uma gestão que prioriza a valorização dos recursos naturais e a otimização dos processos de produção. Aqui, na verdade, ele inverteu. Você lembra que quando a gente falou, ó, tem proposição, se ocorre A, então ocorre B, ou A é consequência de B, a gente tem ali uma condicional. E aqui ele vai ter uma condicional também, só que ele inverteu. Vamos primeiro identificar as proposições. A gente tem uma proposição aqui, ó, R, que ele fala o seguinte: a gestão prioriza a valorização dos recursos naturais.
isso é uma proposição, a primeira proposição. Então, ó, a gestão prioriza os recursos naturais. E outra proposição que seria a gestão prioriza a otimização dos processos de produção. Certo? A gente tem, ó, R e Q acontecendo. Ó. A gestão prioriza recursos naturais e a gestão prioriza a otimização dos processos de produção. Certo? O que ele fala? Que ocorrer isso e isso vai implicar na elevada produtividade de uma empresa agropecuária. Então, ocorrer R e ocorrer Q implica em ocorrer P, que seria o quê? A elevada produtividade da empresa. Elevada produtividade da empresa. Certo? Aqui ele inverteu, basicamente. Então esse item aqui, ó, tá errado. Bom, no próximo vídeo eu vou explicar sobre a tabela verdade e a gente vai resolver essa questão 26. Questão 25, eu vou explicar mais para frente, nos próximos vídeos, como que resolve ela, porque ela é um pouco mais complexa, mas a gente vai falar sobre ela também.